Amém. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Estenda as tuas santas mãos aí onde tu estás. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Bruno. Deus, te agradecemos pela vida do teu servo e te agradecemos por essa palavra, Senhor, que cremos que será tremenda, será edificadora. Senhor, nós somos muito gratos, Senhor, pelas tuas palavras, Senhor. E mais um dia, Senhor, que tu fizeste, e nesse dia cremos que receberemos a tua palavra e seremos transformados por essa palavra, Deus. Nós, Pai, declaramos, Senhor, as tuas mãos santas sobre a vida do nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, amados. Só para reforçar o aviso do Márcio, o nosso culto de oração, que é o Conecta na sexta-feira, não é um culto para jovens apenas, certo? Porque eu acho que isso às vezes não ficou tão claro, né? Achava que o nosso culto de oração era só para reunir os jovens para orar. Mas é um culto para a igreja, ok? Então, aqueles irmãos de 80, 90, de 120, pode vir. Não vai ter problema, vai ser bênção, amém? É um culto mesmo de oração. Então, é importante que todos participem. Aleluia. Quero que você pegue sua Bíblia, abra no livro de Êxodo. Glória a Deus que vocês estão aqui, que cumpriram a convocação do Senhor. E no domingo passado eu havia falado que iríamos ministrar hoje sobre a sarça ardente. Amém? E eu não sei se você veio com o seu coração cheio de expectativas no Senhor para aquilo que Ele já começou a fazer e que vai continuar fazendo no nosso meio. Amém? Quero mesmo que você coloque o seu coração diante de Deus, que você concentre-se, né? Pegue seu telefone, por favor, ponha no modo avião ou no modo silencioso. Não vá responder mensagens do WhatsApp agora, em nome de Jesus, tá? Eu não vou passar das 16 horas, eu prometo. Então, não fique assim, nervoso, né? Querendo ir para casa ou querendo correr. Por favor. Então, concentre-se naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações hoje. Amém? Como orei e temos orado esses dias, essa é uma manhã de divisor de águas na vida da igreja. Hoje vai ser aquele amanhã onde Deus vai separar literalmente, né, uma fase da sua história, com um entendimento claro e revelado da palavra. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero que você conecte o seu coração no Senhor, na presença dEle, nessa presença gloriosa que estamos aqui. E não se distraia por nada. Amém? Posso contar com a sua colaboração? Então tá bom. Então vamos lá. A sarça ardente. Antes de iniciarmos em Êxodo capítulo 3, nós precisamos falar um pouquinho do que está antes do capítulo 3. Mais ou menos no final de Gênesis, certo? Todos aqui que já leram o livro de Gênesis, que é o último livro da Bíblia, esse é o livro da Bíblia, o último. O primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis, ok. Lá você vai ver toda a história de como Deus criou tudo isso, não é? E chegamos até aqui. Só que no finalzinho, Deus vai levantar um homem chamado José. Diga, José. José foi um tremendo homem que Deus usou, de uma história fantástica, que não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas no finalzinho do livro de Gênesis, você vai perceber a virada da história na vida de José, como Deus levanta José como governador do Egito, lhe coloca em uma posição estratégica diante de Faraó, como governador para governar tudo. Houveram 7 anos de muita fome e Deus falou e deu direção a José de como seria, como o Faraó deveria agir com aquela seca toda. E José conseguiu, de forma muito habilidosa, cheia de dons, de inteligência, de sabedoria de Deus, de uma administração surreal e sobrenatural, ele conseguiu alimentar nações da terra enquanto havia uma fome absoluta, não é? E foi um tempo de muita prosperidade no Egito. Enquanto todo mundo estava morrendo de fome, o Egito estava prosperando. Nas mãos de quem? De um homem chamado José.
Este homem fez o Egito prosperar de forma abundante, ao ponto de Faraó entregar nas mãos dele tudo e dizer: você é um enviado de Deus, cuida de tudo isso, administra da sua forma, da forma como Deus te falar, te comunicar, e nós confiamos em ti. E José fez aquilo com muita maestria. Só que José não era invencível, não era imortal. Chegou o momento que José morreu. E depois que José morreu, aliás, antes de José morrer, José trouxe toda a família dele para o Egito. José loteou o Egito, deu aos hebreus, aos filhos de Israel, para que eles crescessem no Egito. E o que acontece é que os filhos de Israel prosperaram também naquela terra, se multiplicaram abundantemente. Eram numerosos os filhos de Israel na terra do Egito, no período em que José governava aquilo ali. E é interessante notarmos na palavra que aquela população cresceu imensamente, no Egito. E chegou o ponto da história que José morre. Quando José morre, levantou-se outros faraós que foram governar o Egito, E um deles começou a observar o tamanho da população de Israel dentro do Egito, que era muito grande. Eu estou resumindo a história para contextualizar vocês e nós entrarmos em Moisés. E aí, esse novo faraó viu que eles estavam muito grandes, que eles dominavam, Eles eram um povo que se multiplicava de forma muito rápida. E ele começou a estabelecer decretos. E disse: olha, é muito perigoso ter esse povo se multiplicando na nossa terra. Porque não é o nosso povo egípcio, é um povo de uma outra nação. Imagina que aqui em Angola tivesse só 1 milhão de angolanos e 300 milhões de árabes. Não faz sentido? Sim ou não? Sim ou não? Da mesma forma, esse aspecto administrativo do faraó, naquela hora, foi a mesma coisa. Ele disse: não faz sentido, eles estão dominando tudo, já eles vão ser os nossos donos. E o que é que ele faz? Estabelece um decreto: todas as crianças que nascerem no sexo masculino devem ser assassinadas, devem ser mortas. Se a criança vai nascer menina, do sexo feminino, essa viverá, podem deixar que vivam. Mas se for menino, vão todos morrer. E aí acontece que o nascimento de Moisés ele tem uma linhagem real, uma linhagem da tribo de Levi, casado com uma mulher da tribo de Levi. Então, os pais de Moisés eram de uma linhagem real. Tribo de Levi, casada na mesma tribo de Levi. Então nasce um menino chamado Moisés. Entre aspas, redentor, aquele que iria redimir a nação de Israel. Então, o faraó começa a oprimir os israelitas. Essa opressão fez com que o povo começasse a sofrer. A Bíblia diz que ele começou a colocar muita carga de trabalho, além do decreto de matar todos os meninos, eles colocou muita carga de trabalho sobre os israelitas, e eles começaram a sofrer muito, E eu acho engraçado que tem alguns trechos da Bíblia que, se a gente não ler com cuidado, a gente vai se perdendo. Mas eles falam que as mulheres hebreias, as mulheres de Israel, eram mulheres muito fortes, que até na ordem que foi dada às parteiras para matar os meninos, quando nascessem, as mulheres hebreias eram tão fortes na hora do parto que simplesmente elas tinham a criança sozinha em casa, sem a parteira. Não dava tempo nem da parteira chegar, elas mesmas resolviam ali, cortava, ela nasceu, o menino já estava vivo. E o que acontece é que as parteiras em si, algumas adoravam ao Deus vivo, sim, outras não, mas acontece que elas simplesmente não conseguiam controlar aquela taxa de nascimento de novas crianças. E acontece que nasce Moisés. E a Bíblia diz que que a mãe de Moisés conseguiu esconder ele por 3 meses. Diga comigo, 3 meses. Conseguiu esconder aquela criança por 3 meses, mas chegou um momento que não dava mais. Menino com 3 meses, todo mundo sabe que chora. Então, nas vistorias da polícia daquela época, que vistoriava as casas para ver se tinha algum bebê macho, algum bebê menino, aquelas vistorias, naquela hora estava aquele menino aberrado e fome. Eu acho que Moisés tinha muita fome, chorava. E não tinha mais condições de esconder aquele recém-nascido. O que é que ela faz? Assustada, pega aquele menino, junta um cesto de papiro, como diz a palavra do Senhor. Betuma ele por dentro e por fora. Diga, betuma. Alguns termos aqui se associam, Noé betumou a arca, sim ou não?
por dentro e por fora, para que não entrasse água. A mesma arquinha pequenininha que foi colocada Moisés, era uma arca betumada por dentro e por fora. Ali mostrava o cuidado, o amor de Deus pela vida dele. E a Bíblia fala que ela colocou e lançou ela no rio, junto aos juncos que ficavam à beira do rio. Imagina o pânico para aquela criança. Quem aqui é pai sabe o que eu estou falando. As crianças, elas sentem, sofrem, choram. As emoções das crianças, mesmo no ventre da mãe, uma criança pode sofrer pressões emocionais, marcas, traumas e etc. Aquela criança já estava na barriga da mãe sob a pressão de que se nascesse menino, iria morrer. Que se nascesse menina, talvez vivesse. Mas acontece que aquela própria pressão, tensão da mãe transferia para Moisés um estado de medo emocional, de insegurança. Aquela criança no ventre já é marcada pela insegurança. Será que eu vou viver na terra? Será que eu vou sair da barriga da minha mãe? E assim que ela sai, vive escondida em lugares. Certamente quando aquele bebê queria chorar, a mãe metia a mão na boca dele com toda a força. Não chora, menino. Imagina você reprimir o choro de uma criança com medo de ser levado. Irmãos, atenção, eu estou viajando na palavra. Eu estou convidando você a viajar comigo nessa história. Imagina aquela criança sem poder chorar, Isabel. Sem poder gritar. E toda vez que queria chorar, a mãe... O menino... E não tem coisa pior do que engolir choro. Quem aqui já engoliu choro? Hã? Quem já engoliu choro? Levanta a mão. Você está com vergonha só porque engoliu choro, meu? Quem aqui já engoliu choro? Não tem coisa pior. A lágrima, no lugar de sair, ela entra. É um reverso. Isso causa uma repressão nas emoções, né? E crescemos assim, aquelas crianças que caem, choram, não sei o quê, faz coisa errada. Aí o pai diz, não chora. Homem não chora. Aí o menino... Aquilo causa trauma. Abrindo parênteses. Chorar é bom. Diga, chorar é bom. Chorar lava a alma. Chorar renova suas emoções. Não tem coisa melhor do que chorar, meu irmão. Então você, homem que aqui nunca chorou, por favor, comece a chorar agora em nome de Jesus. Chore, porque é bom para você. Isso é bom. Mas Moisés não podia chorar. Eu fico pensando naquela criança sem poder chorar, sair de... Não podia, meu. Aos 3 meses, aquele menino é colocado no cesto. Imagina o pânico daquela criança longe dos braços da mãe. Ou vocês acham que um bebê não sente? Aquela criança ficou assustada num cesto escuro. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? O que é que vai acontecer comigo? Aquela criança sentia toda a pressão espiritual que havia. E outra, amados, havia uma pressão espiritual no reino do Espírito. O reino do Espírito já sabia. Nasceu Moisés. Nasceu o homem que vai libertar Israel. O diabo não queria que Moisés vivesse. Talvez você é uma dessas pessoas que o diabo não queria que você vivesse. Quem aqui tem consciência que o diabo não queria que você estivesse aqui hoje? Quem aqui tem consciência que o diabo não queria que você tivesse nascido na casa que você nasceu, com seu pai, com a sua mãe? Quantas vezes o diabo já tentou tirar a tua vida? Quantas vezes aconteceu que o diabo criou ciladas para te matar? Talvez você é essa pessoa, talvez você é esse Moisés que passou por inúmeras situações difíceis na vida, desde o ventre da mãe, assim como eu passei. Mas a palavra do Senhor diz que aquele menino, de uma forma sobrenatural, conseguiu ser criado pela sua própria mãe dentro da casa de Faraó. Ele não precisou ser criado por uma mãe diferente, mas a mãe não podia dizer a ninguém que ela era a mãe, porque se ela dissesse que era a mãe hebreia dele, ela ia perder a criança. Então ficou meio assim, eu tenho mãe? Será que eu tenho mãe ou não tenho? Quem é que me cria? Quem é de fato minha mãe? Nós estamos falando de laços profundos na vida de uma pessoa, que são laços chamados familiares. Não existe coisa mais profunda na vida de um ser humano do que seus laços familiares. E Moisés tinha um grande problema nos seus laços familiares. Ele era, mas não era. Ele era filho de um hebreu, mas não podia dizer que era. E esse menino começa a crescer na casa de Faraó, com todas as regalias do Egito, com toda a prosperidade, com todos os estudos, a ciência. Aquele menino começa a usufruir das benesses de viver em um reino próspero. Ele começa a receber da cultura egípcia
Imagina uma criança israelita, uma criança hebreia, recebendo agora toda uma cultura que não era a cultura dos seus pais, que não era a cultura da sua origem. Ele começa a crescer nesse ambiente. E todos vocês sabem que o Egito sempre foi, na história, uma das nações onde se desenvolveu mais a ciência, a matemática, a física. Várias lições que nós aprendemos hoje vieram do Egito. Aquele povo é extremamente inteligente, ninguém sabe como é que aquelas pirâmides foram criadas. Até hoje, Marquinhos, como é que coloca aquela pirâmide naquela posição? E elas têm um alinhamento, o pastor deve me corrigir aqui, que gosta de estudar essas coisas. Elas têm um alinhamento com o Sol que é calculado nos milímetros. Quem poderia fazer um cálculo naquela época? E cientistas dizem que não havia ciência, nem os nossos hoje engenheiros, astroquímicos, astrofísicos, nem essa turma toda que nós vemos hoje, eles teriam capacidade de calcular o que eles calcularam. Então o Egito era um lugar próspero, um lugar de muita riqueza, em todos os sentidos. E foi ali que Moisés cresceu. Mas havia uma característica muito interessante na vida de Moisés. A Bíblia diz que ele ficou adulto lá dentro. E quando ele ficou adulto, Moisés começou a querer ser o justiceiro. Diga comigo, justiceiro. Ele queria fazer justiça com as suas próprias mãos. Moisés começou a não aceitar que o seu povo, os hebreus, sofressem nas mãos de Faraó. E o que acontece com ele é que esse senso de justiça, de querer fazer justiça, o leva para um lugar muito perigoso, onde ele começa a cometer erros. E ele começou a cometer seu primeiro erro, quando ele assassina um egípcio. Ele tira a vida de um homem. Foi seu primeiro erro. Mas foi um primeiro erro que, entre aspas, havia uma justificativa. Vocês não vão tocar mais no meu povo. E ele comete o primeiro erro, o primeiro homicídio. E é interessante que os fatos se seguem, ele tenta se esconder, depois ele encontra 2 hebreus discutindo, ele já quer resolver o problema dos hebreus também. Vocês estão brigando por quê, meu? Parem de brigar. E aí os hebreus olham para ele, mas quem és tu? Quem és tu? Por acaso nós somos liderados por ti? Por acaso eu não vi você tirando a vida do egípcio? Ele começou a se sentir encurralado. Ele queria fazer justiça, ele queria ajudar. Parece muito aqui, muitos de nós parecemos com essas pessoas. Queremos sim resolver o problema da nação angolana, queremos resolver o problema do povo, queremos às vezes fazer justiça com todas as forças, queremos salvar as crianças. Quando olhamos notícias aqui, e aquele senso de justiça de Moisés o levou a cometer erros. Depois ele percebe que está sendo perseguido, foge do Egito até a terra de Midian. Quando ele chega na terra de Midian, encontra pastores, pessoas que estavam ali cuidando de ovelhas, a maltratar mulheres. Mais uma vez ele vê as mulheres sendo maltratadas. E o que é aquilo ali? Uma injustiça. O que é que Moisés é? Justiceiro. Então, uma injustiça de novo. Ele parte para cima dos pastores. Saiam daqui, vocês estão querendo bater nas mulheres. Bota todo mundo para correr. Mais uma vez ele tenta defender as pessoas com a sua própria força. Mas só que nessa terceira vez que ele tenta ser justiceiro, a coisa começa a dar certo para ele. Porque uma das mulheres que estavam ali pegando água e que estavam sendo pressionadas, uma dessas mulheres era filha de Jetro, um homem que morava nas terras de Midian, longe do Egito. E uma daquelas mulheres convida ele manda convidar ele, ele vai até a casa de Jetro. E o nome dessa mulher se chamava Zípora. Quem já ouviu falar em Zípora? Não é víbora, é Zípora. Zípora era uma das filhas, uma das 7 filhas de Jetro. E ele simplesmente vem para a casa de Jetro, tentando resolver um problema, terminou dando certo. Aquela última tentativa dele deu certo. Ele vai à casa de Jetro. E ali, amados, a Bíblia diz, vocês já leram, podem ler o capítulo 1 de Êxodo, capítulo 2, toda essa história que eu estou contando a vocês está aqui. Ali, ele passa a morar e viver na casa de Jetro, começa a trabalhar nos rebanhos de ovelhas de Jetro. Jetro começa a perceber que, afinal de contas, Moisés é uma pessoa boa.
Moisés não podia voltar mais para o Egito, onde estava a sua nação, onde estava o seu povo escravo. Ele foge, e nessa de fugir encontra essa família. E aí Jétro entrega a sua filha Zípora para que ele case com ela. Case com ela. Depois vocês vão ver, nasce Gerson, os filhos de Moisés, e aí vai. Mas eu não quero entrar por aí. Ele casa, começa a trabalhar, e simplesmente passa-se mais 40 anos, meu irmão. O povo de Israel a sofrer, a clamar. A Bíblia diz que a nação de Israel clamava por socorro, porque não aguentava a pressão que estava sendo feita pelo faraó. Aquela escravidão era dura, mas a Bíblia diz que o povo clamou a Deus. A mudança de Israel, nesse trecho da história, acontece quando o povo começa a clamar, quando o povo começa a orar, quando o povo começa a buscar a Deus. A mudança da nação angolana, o start da mudança vai começar quando o povo começar a orar. Quando o povo começar a clamar. Quando a dor for tão profunda que não há mais soluções, a igreja começa a se levantar em oração. Por que o Espírito Santo tem nos convidado tanto à oração? Por que Deus tem chamado a igreja para esse lugar de oração? Porque, amados, Deus quer transformar a nação. Mas essa transformação passa pelo meio do choro, passa por meio do clamor, passa por meio da intercessão. O ponto crucial, a Bíblia diz que chegou, olha isso, chegou aos ouvidos de Deus o clamor da nação. Enquanto nós não clamarmos, enquanto nós não chorarmos por essa nação, enquanto nós não nos vestirmos de sacos de cinza, enquanto não nos vestirmos da vergonha, do choro, da angústia por essa nação, nós não veremos uma transformação. Sabe por quê? Porque a oração starta o sobrenatural de Deus. A oração faz Deus se mover. Eu não sei se os irmãos estão percebendo. O clamor do povo de Israel fez com que Deus meio que... Eu ouvi o clamor de Israel. E a história é muito clara quando nos leva para perceber a forma como Deus desperta Moisés. Os primeiros 40 anos de Moisés, o primeiro ciclo, Egito. Formação, instrução. Ele se tornou habilidoso em tudo. Depois dos 40 anos, no finalzinho dos 40 anos, perseguido por ter feito besteira, sai do Egito e inicia mais outro ciclo de 40. Sabe agora onde? No deserto. Midian era deserto. Então ele saiu da prosperidade absoluta do Egito para iniciar um ciclo de deserto absoluto. Porque a formação é importante. Escute bem. A formação é importante. A sua formação, a sua instrução profissional é extremamente importante. Mas o seu caráter vai ser reformado e transformado no deserto. Deus precisava levar Moisés para o deserto. Sabe por quê? Porque Deus não, se Deus entrega e chama Moisés, na época da fartura, Moisés não ia conseguir responder a Deus à altura. Foi preciso tirar Moisés da bonança para viver uma vida simples. Certamente o guarda-roupa de Moisés no Egito tinha por volta de 500 peças para ele vestir. Peças bem decoradas, Dona Enira, a senhora que é costureira fina, né? Peças cheias de ouro, de pedras preciosas. Moisés era vestido como um príncipe dentro do Egito. Mas quando ele chega no deserto de Midian, para o seu início do ciclo de 40 anos de deserto, simplesmente Moisés agora vai vestir, no máximo, 2 peças de roupa por ano. 2 pecinhas de roupa por ano. Vai comer de forma simples. Vai fazer a comidinha ali na lenha. Vai pastorear as ovelhas. Um trabalho que ele não fazia. As mãos de Moisés eram mãos finas. Moisés não tinha calo nas mãos, Marquinho. Hã? Até eu brinquei com o Saíd ontem, né? Existem aqueles que têm os calos nas mãos que trabalham na roça, pegando em peso. Existem outros dos escritórios. Os dos escritórios não têm calo nas mãos, né? Mas não que um trabalho seja menor do que o outro, não é isso. Mas Moisés estava acostumado com a bonança, Clemes. Ele estava acostumado. Do nada Deus tira ele e diz, tá bom, a sua fase de formação foi extremamente importante. Vou usar isso aí lá no futuro. Agora eu vou formar o teu caráter. Para mexer no teu caráter, vou ter que te levar ao deserto.
vai ao deserto, mais 40 anos em Midian. Aquela vida simples, aquela vida no sol quente, aquela vida totalmente diferente. Naqueles 40 anos foi extremamente importante para diminuir a bola, para baixar a bola, tá vendo? Tem uns irmãos que a bola está muito cheia. E é preciso, às vezes, Deus levar ele para um lugar difícil, uma experiência dolorosa, um lugar que não tem tanta prosperidade como ele tinha antes, para que a bola dele... E você passe de orgulhoso a humilde. Deus quer te fazer humilde, mas às vezes para te tornar uma pessoa humilde, Ele precisa te quebrar. Ele precisa colocar circunstâncias na tua vida. É por isso que eu louvo muito a Deus pelas adversidades. Eu acho que eu sou o pastor único que fala sobre isso, né? Eu louvo a Deus pelas tribulações. Quando acontecem as tribulações, o povo pergunta, mas você é louco? Eu estou terminando de escrever esse livro que fala sobre que venham as tribulações. Porque não tem como libertar a nação de Israel sem antes passar pelo deserto. Não tem como fazer grandes obras sem antes ser triturado pelas mãos do grande eu sou. Não tem como, você precisa primeiro descer a casa do oleiro, ele precisa te pegar e quebrar você primeiro. Para te fazer um vaso novo, para que você não se orgulhe e se ache que é alguma coisa. Moisés tinha todas as credenciais de uma autoridade altíssima dentro do Egito, mas no deserto ele perdeu todas as credenciais. Ele já não era mais nada. Ele era apenas um pastor de ovelhas. Vai pastorear as ovelhas do rebanho do teu sogro. É isso o teu trabalho. E ali Deus foi quebrando o orgulho, a altivez de Moisés. Aquilo que ele construiu no coração dele por tantos anos. E ele ficou humilde. Humilde, ao ponto de essa humildade dele ser demonstrada na palavra quando a Bíblia diz que ele estava a pastorear as ovelhas e começou a ver uma sarça a brilhar de longe. Aquela sarça era um arbusto. Imagina um arbusto seco. Mas não era qualquer arbusto. Por quê? Porque qualquer arbusto no deserto pode pegar fogo. Sim ou não? Pega-se fogo facilmente. Aquilo bastava assim, um calor a mais, pegava-se fogo. Mas aquele arbusto, e eu acho engraçado, né? Deus não usou uma árvore frondosa, um cedro, por exemplo. Aqueles cedros do Líbano, aquelas coisas lindas, pomposas. Não, Deus se revelou com fogo em um simples arbusto. Não sei se você está pegando aí a revelação. A glória de Deus se revelou em um simples arbusto. E a Bíblia diz que aquele arbusto começou a queimar. Havia fogo nele. Moisés achou engraçado porque enquanto ele estava olhando de longe, ele disse, mas o que é aquilo? A Bíblia fala que ele se impressionou. E a Bíblia usa esse termo, Moisés se impressionou. Como que queima e não deixa de existir? E ele foi se aproximando, e quando ele vai chegando perto, ele vai ficando cada vez mais impressionado com aquela visão do sobrenatural. E a Bíblia diz que o Senhor disse, Moisés, Moisés. Chamou ele pelo nome 2 vezes. Moisés, Moisés. Moisés tinha um problema com o nome dele. Toda vez que alguém chamava ele pelo nome Moisés, ele lembrava de quê? Que a mãe dele pôs este nome nele. E este nome significava, das águas eu te tirei. Das águas eu te tirei. Toda vez que alguém chamava Moisés, lembra-se, o nome significa muita coisa na vida de uma pessoa, sim ou não? Toda vez que chamava o nome, Moisés lembrava, eu fui uma criança que quase morri nas águas. Eu quase morri. Por pouco eu não morri. O nome de Moisés lembrava o seu trauma. Não tinha um nome melhor para dar a essa criança, meu? Não tinha um nome melhor. Vai dar logo o nome que lembra o maior trauma mais profundo que aquela criança tinha. Então Moisés já tinha um problema com o seu nome. Mas ele foi levado e Deus chama Moisés, Moisés, não te aproximes muito. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás chegando é santo. Aquilo era no Monte Horebe, que depois na Bíblia foi chamado de Monte Sinai, onde fumegou, onde caiu fogo na Bíblia. Vocês podem ler mais depois o livro de Êxodo todo, vocês vão ver isso. Em Êxodo capítulo 24, vocês vão ver que o Monte Sinai fumegava.
E neste mesmo monte, chamado Monte Horebe, foi onde a sarça queimava e não se consumia. E Deus diz, olha, vem, mas calma, tira primeiro as sandálias. Mas por que Deus manda tirar as sandálias? Por que Deus não mandou tirar outra coisa? Tira as sandálias, sabe por quê, irmão? Sandália fala de caminhada, sandália fala de história. As sandálias de Moisés contavam por onde ele tinha andado. Debaixo do teu sapato tem todos os registros por onde você andou. E o caminho que Moisés andou era um caminho onde ele tinha sangue nas mãos. Moisés tinha sangue nas mãos de inocentes. E Deus disse, tira já as sandálias, porque as tuas sandálias estão sujas. Há pecado nas tuas sandálias. Aí uma história, quando Deus manda Moisés tirar aquelas sandálias dos pés, Deus está dizendo a Moisés, fica todo o teu passado, porque vais precisar ficar. O lugar onde eu vou te levar é um lugar de santidade. O teu chamado vai ser cumprido, mas tu precisas se santificar. Deixa a tua história de lado. E é engraçado que Moisés, ele tipifica um tipo de Cristo. Se olhares para Jesus, Jesus também foi perseguido quando criança, por pouco não morreu, a mãe teve que esconder. E é engraçado que no Gólgota, onde Jesus foi crucificado, lá ficaram as sandálias de Jesus. E o Espírito Santo nos pergunta, quem vai calçar as sandálias de Jesus? As únicas sandálias que você pode calçar são as sandálias de Jesus, porque elas ficaram no Gólgota, ficaram lá, para que a igreja calçasse novamente aquelas sandálias e continuasse a cumprir a missão de Jesus na terra. Mas na altura que Deus chama Moisés, Deus conhecia o coração de Moisés, Deus sabia o que Moisés tinha feito. Certamente Zípora não sabia, porque Moisés não ia contar a história dele a ela, as coisas erradas que ele fez, porque é normal, né? Nós, quando conhecemos uma pessoa, a gente não quer falar da nossa vida, só quer falar das coisas boas, né? Essa semana eu vi alguém falando sobre caráter, e ele falava assim, maturidade e caráter é contar as coisas erradas que você já fez na vida. Ninguém quer contar as coisas erradas, só quer contar as conquistas boas que fez. Ninguém quer contar os pecados que cometeu. Mas Deus sabia os pecados que Moisés havia cometido, e agora ele precisava se arrepender, deixar aquela vida para trás, se santificar. Aquela sarça tem um símbolo, duas características, a presença de Deus e o chamado. Na sarça se revela duas coisas, a presença de Deus e o chamado de Deus. Foi o que aconteceu na vida de Moisés. E é engraçado que Moisés, ao ouvir Deus falando, e aí eu quero ler com os irmãos, no capítulo 3, no versículo 1 de Êxodo, a Bíblia diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzido as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele. Note que anjo aqui está com A maiúsculo. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra com anjo com A maiúsculo, refere-se a Jesus. Porque no princípio, Jesus era o quê? O Verbo. E ele existe com Deus de eternidade a eternidade. E o Verbo se materializou, tabernaculou entre nós e se fez carne. Jesus em Gênesis não tinha tabernaculado vivo em corpo físico na terra, mas ele era o Verbo. Então a Bíblia, quando fala anjo do Senhor, aqui era o próprio Cristo, o próprio Jesus. Ali o anjo de Deus se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha? Então o Senhor viu ele, deu uma volta, se aproximou para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Deus continuou a dizer, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais Deus, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto,
porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por este motivo desci a fim de livrá-los para as mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 9. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aí agora começa o primeiro problema de Moisés, problema de alma. Porque veja, aqui era duro, o chamado era difícil. E no versículo 11 ele começa a expressar sua primeira dificuldade. E ele diz, a Bíblia diz que ele interpelou Deus, ou seja, ele meio que interrompeu a fala de Deus, que o chamava para uma grande missão, e disse: quem sou eu para me apresentar diante do Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Você era o príncipe do Egito. Só que agora ele está tão humilde, mas tão humilde, depois de quase 80 anos, né? Ele está tão humilde que ele chega e diz: quem sou eu? Ele chegou no ponto ideal que Deus precisa. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Sempre que você se acha uma coisa muito poderosa, muito bonita, muito linda, muito maravilhosa, Deus não vai te usar, porque você não está no ponto ideal das mãos de Deus. Você não está no ponto ideal para Deus te lançar. O ponto ideal para Deus te lançar para uma grande obra, sabe qual é? Quando você diz: quem sou eu, miserável, pecador? Deus, não sou eu, Senhor. Moisés disse: mas quem sou eu? Humilde no coração. Ali a bolha do orgulho já tinha murchado, já tinha secado completamente. Ele estava pronto. Aí eu sempre falo, né? É uma pregação minha que ela diz assim: o ponto zero é o ponto do lançamento de Deus. Todo foguete é lançado no ponto zero. Não é no 10 não, irmão. A contagem de conta 1, 2, 3, 4, 5, 10. Vai! Não, é 10, 9, 8, 7, 0. O ponto de Deus lançar você para uma nova vida sobrenatural é o 0. Mas o 0 da humildade, da dependência, de que você não é nada, de que sem Deus você não é nada, que seu dinheiro, que você pode ter o dinheiro do mundo todo, mas não vale nada. Não vale nada. É preciso entender, eu e você, baixarmos a bola, sermos mais humildes. Deus quer te usar. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, mas sabe por que esse dom não está sendo utilizado? Sabe por que esse talento não está em ativação na sua vida? Porque a sua bola está muito cheia. Porque você está se achando muito, e quando nos achamos muito, Deus não ativa isso. Deus não ativa em nós. É preciso humildade. Moisés disse: Deus, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? Aí Deus disse: Moisés, eu estarei contigo. Esta é a prova que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis cultos a Deus nesse mesmo monte. Depois Deus começa a falar coisas. Escute bem. Depois Deus começa a falar coisas a Moisés, porque Moisés continua insistindo que ele não tem condições, que ele não é a pessoa. Aí Deus diz: eu vou fazer 2 sinais, Moisés. Pega o que tu tens nas mãos. O que é que Moisés tem? Um cajado. Sabe por quê? Porque é só o que um pastor de ovelha tem, não tem mais nada. Um pastor de ovelha faz o quê, meu Deus? A não ser andar com um cajado. Deus pega a única coisa que ele tem. O que é que tu tens nas mãos? Um cajado. Joga esse cajado no chão. Quando ele joga o cajado no chão, o cajado se transforma em uma serpente. A Bíblia diz que Moisés teve medo e fugiu da cobra. A cobra queria picar Moisés. Moisés foge da cobra. Quando ele foge da cobra, Deus diz: pega ela pela cauda. Ele vai e toma ela pela cauda. Quando ele pega ela pela cauda, ela se transforma em um cajado. Deus disse: esse é o primeiro sinal. Atenção a esse sinal. Atenção, a gente precisa ler a Bíblia com atenção. Primeiro aspecto: Deus vai usar o que você tem nas mãos.
Deus vai usar o que você tem nas mãos. Segunda coisa, o nosso compromisso não é com o resultado. O nosso compromisso é com o meio. O seu compromisso não é com o resultado do que vai acontecer com o dom que Deus te deu, mas sim com o meio. Qual é o meio? Usa o que tu tens hoje. Usa o que você tem hoje. Quem é responsável pelo resultado do dom que Deus vai te dar é Deus. É Deus. E tem um problema. Quando você pega aquilo que Deus te deu, a única coisa que você tem nas mãos, e despreza, aquilo se volta contra você. Moisés desprezou o cajado. Quando Moisés despreza o cajado, que era a única coisa que ele tinha, aquele cajado se transforma numa cobra. E é engraçado, porque a cobra podia ter ficado quieta, né? Mas a cobra tentou picar Moisés de todo jeito. E na tentativa de picar Moisés, Deus está nos ensinando detalhes. Sabe lá em Mateus capítulo 5, quando fala sobre os talentos? Que aqueles talentos, quando não são utilizados, até o que te tem será tirado. O pouco que você tem será tirado. Sabe por quê? Porque Deus, quando chama uma pessoa, capacita aquela pessoa, entrega a ela um chamado, um dom. Se você não colocar esse dom em operação, até o dom que você tem lhe será tirado. Para quê? Para dar outro. Aquele dom, aquilo que está dentro do teu coração, que Deus te deu, você não começa a usar, a colocar em prática, sem se preocupar com o resultado, porque o resultado não cabe a você, o resultado cabe a Deus, aquilo se volta contra você mesmo, como aquela serpente. É tanto que o próprio cajado de Moisés, em forma de serpente, queria lhe picar. E a Bíblia diz, pega na mão, quando ele obedece o comando, aquilo volta a ser um cajado. E o cajado tem uma função: guiar as ovelhas, pastorear as ovelhas. Era a única coisa que ele tinha nas mãos. E o Espírito Santo está nos perguntando, o que é que você tem nas mãos? O que é que Deus te deu? O que é que tem hoje nas suas mãos? Pastor, eu tenho um dom, eu amo cuidar de enfermos, eu amo ajudar pessoas que estão doentes, eu visito nos hospitais. Eu tenho uma compaixão por quem está enfermo. Se você não põe em operação esse dom, até isto pode lhe ser tirado. Você precisa fazer aquilo que Deus quer que você faça com aquilo que você tem hoje. Você não pode esperar amanhã. Você tem que fazer o que você tem hoje nas mãos. E o Espírito Santo está perguntando, o que é que você tem nas mãos? O segundo sinal é a mão de Moisés. Deus diz, pega a tua mão, põe no peito. Tum. Ele falou, tu vais apresentar esse sinal também. Quando ele põe no peito, que ele olha para a mão estava... Quem lê Bíblia aqui, meu? A mão estava como, Moisés? Lepra. Ele olha para a mão. Uma lepra era uma terrível doença. Aí Deus diz, põe a mão de novo no peito. Ele põe. Quando ele põe, que ele olha... Estou curado. A mão estava limpa, curada. Deus começou a dar pequenos sinais a Moisés de que ele apresentasse diante das autoridades, porque Deus disse assim, Moisés, quando tu chegares no Egito, tu vais ter com dois grupos de pessoas, os anciãos e as autoridades. Ou seja, era um povo duro, que dificilmente ia aceitar Moisés como libertador. E Deus disse, vai com esses dois sinais. E se eles resistirem, aí Deus disse, já anunciou a primeira praga que ia vir. Deus disse, se eles não aceitarem que você veio libertar a nação de Israel, vais tocar as águas do Nilo com um cajado. E eu vou transformar aquilo ali em sangue. Depois sabemos da história, quando ele fez a primeira praga. Lembra da primeira praga? Moisés tinha o que nas mãos? Vamos, gente. O que é que Moisés tinha nas mãos? Um cajado. Deus mandou ele tocar o cajado no rio Nilo, sim ou não? Sim. O resultado de tornar o rio Nilo em sangue era Moisés que ia fazer?
Não, meu irmão, esqueça, o resultado não é você. Não é você que cura um enfermo. Eu curei o enfermo. Meu irmão, tenha temor a Deus, não foi você, o resultado é de Deus. Ele não dá a ninguém, ele não divide com ninguém, ele não divide com ninguém, ele não divide com ninguém. O resultado Deus não dá a ninguém. Sabe para quê? Para que a glória seja somente dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Você foi um instrumento usado nas mãos de Deus para orar pelo enfermo e Deus o curá-lo. Atenção? Quem cura é Deus. O resultado final é Deus quem faz. Mas Deus precisa de você no meio. Deus precisa de você posicionado no lugar que Ele quer que você fique, no lugar onde Ele quer que você dê o comando. E quando você dá o comando, quem faz é Ele. Amém? Por isso não deixe o seu coração se orgulhar. Muita gente não consegue fluir nos dons sobrenaturais de Deus na sua vida. Muitos não conseguem fluir nos dons que Deus te deu, porque você não entendeu que o resultado não cabe a você, cabe a Deus. Você acha que vai ser usado e vai ficar se achando. Deus tem nos usado aqui poderosamente nessa igreja. Mas no meu coração eu sempre digo, não fui eu, Deus. Não é sobre mim, não é sobre Bruno, não é sobre o apóstolo Itamar, não é sobre nós, é sobre Ele. Se Deus me usou em uma palavra profética para você, quem aqui já recebeu uma palavra profética que Deus me usou? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Que Deus me usou para falar com você. Eu não estou nem aí, sabe por quê? Sabe por que eu não tenho medo de profetizar? Porque quem tem que resolver o problema é o Senhor. Eu só faço liberar aquilo que Deus mandou eu liberar. Agora, quem vai resolver, meu irmão, não vem atrás de mim, não. Nem me ligue. Nem me ligue dizendo, pastor, a gente achava que era o senhor que ia resolver. Eu já saio de cena. Não sou eu. É Deus, meu irmão. É Deus quem vai fazer. A obra é dele, a glória é somente dele. Não vai para mim essa glória. Os aplausos não é para mim. Desculpa lá. Se você quer aplaudir, aplauda a Jesus, não a mim. Moisés entendeu com muita dificuldade isso. Deus precisou dar muitos sinais. Mas quando Deus foi conseguindo convencer o coração de Moisés e ele alinhou a Deus, ele disse, agora eu vou. Quando ele foi, aí a Bíblia diz assim, né? Quando tu chegares, vão perguntar, tu vieste por quem? Quem é teu nome? Só de dizer o nome dele, ele já estremece. Deus disse assim a Moisés, Moisés, tu não precisas te apresentar com o teu nome. Não fala mais no teu nome. Até Deus notou que aquele nome prejudicava ele. Deus disse, já não fala mais no teu nome. Quando tu chegares diante da autoridade, tu vais dizer assim, é o seguinte, o discurso começa sempre assim, né? Meu nome é Marcos. Eu vim em nome de fulano e tal. Não. Deus disse, Moisés, tu vais fazer diferente. Tu não vais dizer teu nome. Tu só vais dizer assim, bom dia, senhores. O grande eu sou me enviou. Diga um aleluia, você que está com essa boca costurada com fio nylon. Costuraram sua boca antes de vir aqui? O grande eu sou me enviou. Então não se trata nada de mim. Eu vou fazer uma arruaça no Egito. Mas depois não vem atrás de mim com ação, mandar o oficial de justiça atrás de mim, não. Porque eu vou arrebentar com essa nação. Mas vou arrebentar. O próprio Deus vai fazer isso. E o que é que acontece com a nação egípcia? Vai ler, irmão. Lê só as 10 pragas. É o filme de terror mais tenso que a Netflix poderia lançar. Todo tipo de desgraça Deus fez para curvar o coração daquele faraó. O filho das trevas, até que a última praga foi avassaladora. Vou matar todos os primogênitos dessa nação. Não vai ficar um vivo. Tem noção do que é você, todos os primogênitos, o filho primogênito de Faraó, o herdeiro, morreu em seus braços. A Bíblia diz que foi tão comovente o que aconteceu.
Mas foi tão profundo a comoção da nação egípcia que simplesmente eles saíram pegando tudo que tinha de riqueza e entregando aos hebreus. Eu tenho aqui ouro, dá esse povo, manda esse povo ir embora daqui agora. Agora manda eles levar tudo que nós temos de riqueza, pode ir, desapareçam. E o filho do Satanás, do faraó, depois de ter perdido tudo, ainda manda, na última escapada do povo, quando o povo vai saindo, ainda manda carruagens, vai atrás. Aí Deus disse, agora que eu vou arrebentar com tudo. Mais uma vez, eles chegam diante da travessia do mar. Deus diz o que a ele? Toca. Não é sobre você. O resultado não é você, Moisés. Não esquenta não com o resultado. Você está com medo de quê? Por que você está com medo de usar o dom que Deus te deu? Olha, o Espírito Santo está te perguntando aqui hoje. Por que você está com medo de usar o dom que Deus te deu? Se não é você quem vai operar o resultado, meu irmão, entenda isso, não é você quem vai operar. Você só precisa, sabe aquela bala que você precisa puxar só o gatilho? Você precisa só puxar o gatilho. Puxe o gatilho, quem vai empurrar a bala é as mãos do grande eu sou. O resultado, se vai ficar vivo ou morto, é Deus quem vai dizer. Pastor, eu tenho um dom da adoração para cantar para o Senhor, mas eu tenho vergonha. Achas que Moisés não tinha vergonha? Achas que Moisés não devia passar vergonha? Um camarada esquecido por 40 anos, vamos dizer 80, 40 anos esquecido, chega dizendo agora que vai resolver tudo. Imagina a vergonha dele. Aí você vem com vergonha de cantar. Só canto no banheiro, pastor. Só Deus suporta a minha voz. Mas eu tenho um chamado para louvar o Senhor. Mas não tenho coragem. Você só precisa atirar, só precisa puxar o gatilho e dizer, Deus, eis-me aqui, usa-me. Agora a loucura que vai acontecer, o Senhor mesmo se responsabiliza. Deus me deu uma unção profética. Às vezes é difícil profetizar, porque eu vejo coisas, o profeta vê coisas. E às vezes a vontade é de não dizer o que eu estou vendo. Porque há irmãos que não vão, eu penso que ele não vai suportar aquilo ali. E Deus diz, fale o que você está vendo. Fale aquilo que eu estou te mostrando. Fale. E às vezes, sinceramente, irmãos, quando Deus nos usa em profecia, eu sinceramente olho e digo, a minha vontade é de correr daqui. A minha vontade é desligar o telefone, dizer para que os irmãos nem entrem em contato comigo. Porque eu não fico procurando saber se a profecia se cumpriu, se é, sabe? É Deus, tu és o responsável do resultado. Havia ela não está aqui, cadê ela? Cadê a namorada do Otávio? Não está aqui? Ela estava aqui, eu vi ela aqui. Eu nunca conversei com ela. Vou contar um exemplo simples aqui. Eu nunca falei com ela. E a gente estava na casa do Marquinhos essa semana. Inclusive, eu vou lhe chamar já, viu, Marquinhos? A gente estava na casa do Marquinhos. Venha cá, minha filha. Pode vir aqui. Aí eu disse assim, aí num culto anterior de oração, não sei o que foi, acho que foi no Worship Day, nós estávamos orando aqui pelas pessoas e eu orei por ela. Pode vir aqui. Eu orei por ela. E quando eu nunca conversei com essa moça, ou já, conversarmos mesmo assim, nunca. A gente se cumprimenta aqui. E eu olhei para ela enquanto estava orando e o Senhor me trouxe a visão dela que suas mãos iriam curar enfermos. Foi assim ou não foi? E quando eu comecei a orar por ela, eu disse, tuas mãos, levanta as tuas mãos, tuas mãos vai curar enfermos. Ela começou a chorar. Eu poderia, não vou falar porque isso não é verdade, ou não, eu obedeci à voz do Espírito Santo. Eu me coloquei na posição que Deus queria me usar. Agora, quem são os enfermos que ela vai curar, eu já nem sei. Passou-se os dias, ela não me falou nada, fomos embora. Eu fui lá na casa dela e ela depois começou a contar o testemunho. E o testemunho era que desde que ela se converteu, muito tempo, Deus já tinha dito a ela que ela tem um dom, e o dom para orar por enfermos, para curar enfermos. E eu não sabia de absolutamente nada. Foi assim ou não foi? Aplauda a Jesus por isso.
Agora, o que é que ela precisa fazer? Ela é uma jovem. Deus me chamou aos 14 anos de idade. Pode dizer sua idade? Tá com vergonha? O pastor, é constrangedor dizer a idade, né? Eu tenho 17. 17 anos. E Deus já começou a dar a ela pequenas experiências de cura. E ela me perguntou, pastor, como que eu desenvolvo meu dom? Eu disse, minha filha, mergulhe no ensino sobre isso. Mergulhe na palavra. Ande com Deus. Ande com o Espírito Santo. Não se aparte da presença dele, ele vai te usar naturalmente. E foi uma confirmação para ela e uma confirmação para mim também, porque eu simplesmente entreguei aquilo que Deus havia me falado para ela. E essa jovem vai ser poderosamente usada em cura. Amém? Porque Deus deu, e deu, atenção, Deus não dá tudo a todos. Não dá tudo a todos. Não fique com inveja do dom do outro. Amém? Deus, ele compartilha. Na sua multiforme sabedoria, ele partilha os dons. Tanto assim como ela, como tantos outros, Deus vai levantar para curar. Amém? Deus te abençoe, viu? Depois a gente vai orar pelos enfermos juntos, é? O que acontece? Estou terminando. A sarça representa um divisor de águas na vida de Moisés. Do ponto onde Deus encontrou Moisés e o chamou na sarça, houve uma virada. Um homem agora de 80 anos volta para o Egito para cumprir uma missão tremendamente difícil. Ok? Tremendamente difícil. Moisés se sentiu capacitado, mas ele chegou a um ponto que ele disse a Deus, Deus, eu tenho um problema. Eu vou, mas tem só um problema comigo. Eu tenho uma falha. Eu acho que isso é uma falha no meu... é estrutural. Eu não sei falar. Todos nós temos fraquezas, sim ou não? Inclusive eu. Deus sabe, eu tenho fraquezas. Mas sobre as fraquezas, Deus disse a Paulo que Paulo queria tirar o espinho da carne. Deus disse, ei, deixa só o espinho aí. A minha graça te basta. E o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amados, há espinhos na nossa carne. Todo mundo tem um espinho, que é uma área frágil da nossa carne, que Deus vai deixar que tenha. Não vai tirar, vai permanecer. Moisés disse, eu tenho só um probleminha para cumprir essa missão, eu não sei falar. E para fazer essa missão, é preciso ser um bom orador. Para cumprir essa missão, tem que ter uma pessoa que faça essa parte. E eu não sei como vai ser isso. A Bíblia diz que na fraqueza a graça se torna abundante. É na sua fraqueza. Então eu pergunto a você hoje, o Espírito Santo está te perguntando, qual é a tua fraqueza? Porque você está dizendo assim, eu sei que tem gente me olhando aqui, dizendo assim para mim, eu tenho um dom. Esse pastor está falando aí, eu tenho um dom. Mas ele não sabe o quanto de problema que eu tenho. Ele não sabe a fraqueza que eu tenho. Meu irmão, eu quero lhe dizer que nessa sua fraqueza, o poder e a graça de Deus vai se aperfeiçoar. E Deus vai te usar, mesmo assim, com a tua fraqueza. Porque Moisés continuou sem saber falar, Vera. Ele continuou sem saber falar. Mas o poder de Deus operou através da sua vida de forma sobrenatural. E ele continuou com problema de gagueira. Ele continuou com insegurança para falar. É tanto que chamarão um homem para poder representar, para ser o interlocutor dele, porque ele não sabia falar. Mas vai ser você mesmo. É com a sua fraqueza que você tem, é com ela que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Então não me venha, meu irmão, em nome de Jesus, com essa história e dizer assim, eu não estou pronto. Não estou preparado, eu sou muito fraco. Eu não sei falar, eu não sei dizer, eu não sei como vai ser isso. Eu nem sei orar, pastor, como é que eu vou orar por enfermo? Se eu nem orar, eu sei. É na sua fraqueza. É no teu saber que não sabe, diz que não sabe, onde Deus vai operar sobrenaturalmente. O que é que eu preciso? O que é que nós precisamos aqui para irmos para um novo nível? Termos um encontro
com a presença e o chamado diante da sarça, diante do sobrenatural, diante daquilo onde Deus diz: olha, vai queimar os arbustos de espinhos para que a glória seja somente dele. Moisés teve um contato com o sobrenatural, ele nunca tinha visto uma coisa daquela, porque Deus se revela sobrenaturalmente a nós. Quando Deus fala contigo por meio da palavra, quando Deus fala contigo por meio de um profeta, quando Deus fala contigo por meio da oração de algum irmão, que você olha e diz: uau, isso é sobrenatural, é impossível, humanamente falando é impossível. Você está tendo sinais, Deus está te dando sinais. E você está aqui hoje, você só veio aqui hoje por causa de sinais que Deus te deu. Sim ou não? Deus tem te dado sinais, você não é qualquer um. Deus quer te usar para libertar uma nação. Deus quer te usar para libertar jovens. Deus quer te usar para libertar homens casados, famílias, mulheres. Deus quer te usar como instrumento em suas mãos para operar coisas sobrenaturais. E não fique impressionado com o tamanho do chamado de Deus. Não é sobre você, é sobre Ele. Você não é o resultado, não é você que vai fazer o resultado acontecer, é o Senhor. Só se ponha na posição. Como que o enfermo vai ser curado se você não ora, meu? Se você não põe-se em fé para orar, como que aquele jovem que estava doente, enfermo, ia ser curado se aqueles amigos dele não pegassem eles na maca, subissem a casa e jogassem o rapaz lá de cima? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas aquele versículo que diz lá em Oséias que Deus não se move, Deus não faz nada na terra se não for por meio dos seus profetas, esse versículo se encaixa perfeitamente para coisas sobrenaturais. Deus vai mover sobrenaturais através de nós, através da nossa vida. Pastor, eu preciso ser perfeito para Deus me usar. Não! Moisés era um homicida. Moisés era um assassino. Moisés tinha as mãos sujas de sangue inocente. Qual é a tua fraqueza, meu? Meu irmão, qual é a tua fraqueza? Não ponha a tua fraqueza como justificativa para viver uma vida infrutífera. Há pessoas que estão justificando a esterilidade espiritual, infrutificando, estão justificando, dizendo: Deus, eu sou fraco, não sou eu, é o irmão que está do lado, é o pastor que vai fazer isso, é o pastor fulano que quer mais ousado, eu não sou, eu sou tímido, deixa ele orar. Não, quando Deus queria te usar, lá no teu trabalho, Deus queria te usar lá onde você está, Deus queria te usar na igreja, para abençoar outras pessoas, e você fica cheio de desculpinha, cheio de historinha, como diz nosso Paulo Vieira. É um bando de gente cheia de historinha que nunca se coloca na posição correta, meu. Nunca se põe no lugar. Só entenda uma coisa, não é sobre você, não é para você, não é para que seu nome seja exaltado, é para que Ele seja glorificado. E se é para que Ele seja glorificado, o poder é dEle, a unção é dEle, o poder para ressuscitar mortos é dEle, o poder para expulsar demônios é dEle. Quem já viu crente com medo de demônio? Você está com medo porque você não tem identidade alinhada em Deus, de saber que não é você quem expulsa somente, é Deus, é no nome dEle, não é no seu nome. É no nome de Jesus que os demônios têm que sair. É no nome de Jesus que eu me levanto para orar pela nação angolana. E eu creio que Deus vai fazer um avivamento em Angola, eu creio que Deus vai lavar essa nação com as águas do trono, removendo toda a imundícia, todo pecado, toda coisa errada que nós vemos. Deus vai fazer isso, mas Deus precisa da boca profética na terra que se levante e comece a crer, e comece a profetizar coisas impossíveis. Para de fazer oração mesquinha, comece a orar por coisas grandes. Dá o mesmo trabalho, atenção, dá o mesmo trabalho. Orar por coisas pequenas, orar por coisa grande, meu irmão, é o mesmo trabalho. É igual a sonhar. Sonha, o irmão está a sonhar pequeno, isso é o mesmo trabalho para sonhar grande, é a mesma energia. Coloca a energia, direciona para o lugar certo.
Eu começo a andar nas ruas de Angola, Deus, eu creio que o Senhor vai prosperar essa nação. Senhor, Tu vais lavar a miséria, a fome. Meu Deus, as crianças da nação angolana, nós vamos ver essas crianças crescendo saudáveis. Todas terão acesso à proteína desde o nascer, desde o romper a barriga da mãe. Pai, eu profetizo que não vai faltar alimento. Tu vais mandar do céu, nem que seja como o maná que desceu para a nação de Israel no Egito, mas Tu vais mandar provisão. Eu começo a visualizar coisas impossíveis e começo a orar, porque não se trata de mim, eu sou só o meio, não sou o resultado. Quem faz é Deus, mas eu sou aquele que ora. Quem faz é Deus, mas eu sou aquele que toca as águas. Quem faz é Deus, mas sou eu aquele que impõe as mãos e diz: seja curado agora, em nome de Jesus de Nazaré. Mas quem cura não sou eu, é o Senhor. Eu não sou feiticeiro, eu não sou curandeiro, eu sou profeta nas mãos de Deus, que canaliza o que está no céu para a terra. Eu canalizo o que está no céu, entenda. Você é a conexão que vai fazer fluir o sobrenatural. Foi isso que Deus trouxe a Moisés na sarça. Moisés, não se trata de você, eu só preciso que você faça aquilo que eu te mando. Deixa que o resto eu faço. E o resto era 99,9%. O resto era 99,9%. Era o resultado. Mas Deus precisava de 0,1% de gatilho para acionar o poder. Era só isso. Mas só consegue acionar o gatilho quem é humilde, quem entende que a glória não é dele. Mário, Deus vai nos dar uma geração de jovens. Eu profetizo. Eu já profetizo isso há muito tempo. Não sei por quantos anos vou continuar profetizando, mas eu sei porque sei que Deus vai nos dar a geração de jovens angolanos. Esses aí que estão a dançar nas ruas com o duro, estão a beber cuca, estão a se encher de droga, é esses que vão chegar na porta da igreja. Sabe por quê? Porque Deus está ouvindo o clamor, está chegando nos céus o clamor. Meu irmão, em nome de Jesus, eu te convido hoje a ir para essa dimensão sobrenatural. E para fundamentar tudo isso, aquilo que temos orado, para fecharmos esse dia com chave de ouro, eu quero trazer aqui um testemunho. A palavra do Senhor diz que os testemunhos, eles edificam a fé. E eu quero edificar a sua fé hoje. E eu quero mais uma vez, com esse testemunho do Marcos, eu quero mais uma vez te convidar a entender o porquê que nós estamos aqui. Porquê que nós somos igreja diante do trono em Angola. Eu não posso responder perguntas de outros ministérios. Eu só tenho a responder aquilo que Deus nos colocou aqui, a nossa missão. Qual é a nossa missão como igreja? E a importância de você estar em uma igreja. A importância de você estar hoje sendo beneficiado em viver uma comunidade profética, em estar em uma comunidade que ora, que intercede. Eu quero chamar Marquinhos aqui, para ele contar esse testemunho. Mara, pode vir com ele, Mara, por favor. Sim, porque você sofreu junto, né? Marquinhos tem um testemunho para contar, de oração. Eu quero que você escute e depois nós vamos orar, para encerrar esse culto. Amém? Amém, igreja? Vocês estão aqui ainda? Estão com fome, né? Você vai sair daqui, você vai almoçar, fique calmo. Amém? Daqui a 4 horas eu termino. Fique tranquilo, em nome de Jesus. Tá ligado? É assim? É assim. Não. Você segura, eu falo. Não. É melhor? Fica à vontade. Não, eu sei mesmo. Deixa eu só sair. Aleluia. Shalom, igreja. Eu não tenho muito hábito com isso, né? Então vou falar aqui. E se tiver alguma falha, me perdoe, tá bem? Então, há alguns 40 dias atrás, eu com a minha esposa Mara fizemos uma viagem para a Itália.
Chegando lá, eu tive malária, que é o paludismo, e daí lá eles não sabem, não tem a medicação para isso, né? Mas é um hospital muito bom, aonde que a gente já começou a se preocupar porque não tinha medicamento. Então, eu estou resumindo porque o testemunho é longo, né? Senão a gente vai ser às 16 mesmo. 16. Né? Então, eles falaram, olha, não se preocupe, daqui 24 horas nós vamos conseguir o medicamento para você e tudo vai correr bem, né? Mas nessas 24 horas começaram a fazer muitos exames em mim e tive febre muito alta. E nos exames, eles fazem todo tipo de exame, fizeram eletro. E no eletro começou a dar uma alteração. E de imediato não falaram nada, só, né, tá tudo bem aqui, só que a cara já não era boa deles. Então, a Mara já prontamente comunicou o pastor, a igreja, que eu estava nessa situação. Até então, aí eles dão uma notícia, depois de, eu não me lembro bem, 3 dias, né? Falaram com o Otávio, porque lá a gente não fala italiano, não falava inglês, a gente só era no tradutor, e eles falaram, não, a gente precisa falar com alguém que fale perfeitamente o inglês para a gente explicar. Então, fizeram uma chamada de vídeo para o Otávio e deram a notícia que a gente não queria ouvir, que eu estava com brugada, né? Para de chorar, senão... E aí, esse problema no coração, quem tem ele tem muitos sinais que a pessoa... ele desmaia, acontece algumas coisas, e comigo nunca tinha acontecido nada disso. E eles estavam admirados como eu tinha 40 anos e ainda estava vivo. Porque eles falaram, essa é uma doença que ela causa morte súbita e ele pode morrer a qualquer momento, qualquer segundo aqui ele pode morrer. E aí, então, naquele momento, eu não tinha força nem para orar, não tinha força para nada, porque eu já estava preocupado. Aí vem essa notícia, não tinha força para orar. Então, aí, onde que estava tendo muito, o pastor convoca a igreja para entrar em oração pela minha vida, né? Naquele momento estava entrando em oração pela vida dos meus filhos também, porque é uma doença que é genética, né? Que ela vai passando para os familiares. Então, foi uma grande preocupação. E a igreja entrou em oração. Tem um vídeo, né, que vocês... áudio, tem vídeo dos irmãos orando. Então, eu quero aqui glorificar o Senhor e agradecer a toda a igreja. E como é importante a oração de vocês, de todos os irmãos. Acredito que naquele momento eu estava bem com Deus, próximo, e próximo dos irmãos também, para receber a vossa oração. E isso é muito importante, né? Estava muito próximo e muitos oraram por mim. Ficamos lá 5 dias, a médica falou, daqui vocês não vão para Angola, vocês vão para um outro lugar, porque se você for para Angola, você vai morrer. Então, fomos para o Brasil. E de imediatamente fomos para o Brasil, fomos para o melhor hospital do Brasil. Chegamos lá no Brasil, começou os exames. Para a honra e glória do Senhor, não tinha mais nada. Aleluia! Aplauda Jesus, meu irmão. Deus é bom. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aí, só que no hospital eles já ficaram assustados, né? Porque eu levei todos os exames da Itália e eu posso provar para os irmãos que os exames são reais. A brugada existia. E aí os médicos do Brasil falaram, não pode, temos que ir mais profundo para ver o que houve, né? Porque se lá teve, são hospitais muito bons, aqui tem que aparecer. E começaram a fazer exame, e Deus já estava a confundir a mente deles, né? Aí também teve um caso que, num hospital, um dos mais importantes do Brasil, os diretores dos hospitais, os mais importantes, não se falava há muitos anos.
e os dois cardiologistas, um diretor máximo, o Dr. Kalil, né? Falou: olha, eu quero que vocês dois acompanhem o caso dele. Fui lá, fiz os exames, tudo, e um manda a médica, secretária dele para falar. Aí o outro não queria falar com o outro. Aí um enfermeiro cristão falou: olha, você tem que falar com ele, porque o caso dele é inédito aqui, não tem que falar. E aí eles começaram a falar, o médico sai lá de dentro, vai agradecer, porque daquele momento Deus tinha nos usado para que eles voltassem a falar com outro médico que eles falavam há muitos anos, que dali para frente seria uma nova caminhada. Amém. Glória a Deus. Tremendo, tremendo. De tudo isso que aconteceu, eu ficava me perguntando e orando a Deus qual seria o propósito que Ele tinha e que queria me mostrar. Porque eu sempre dei testemunho de prosperidade, né? Muita prosperidade. Desde que chegamos em Angola, somos uma família próspera, na riqueza, na saúde. Então não tinha problema. Eu ficava pensando: mas Senhor, qual é o propósito desse acontecimento, nessa passagem na minha vida, né? E sempre orando e pedindo a Deus. E aí veio a confirmação que o propósito de Deus é para que a igreja entenda que para que eu entenda, que a igreja entenda que não é só prosperidade, mas é um Deus da cura. É o Deus que ressuscita ainda hoje. Naquela passagem que estava aqui, que o apóstolo falou sobre a viúva, profeta, que ela teve prosperidade e ainda teve a ressurreição do filho. Naquele momento eu falei: é o que aconteceu comigo. A gente também, eu tive a prosperidade na nossa vida, experimento ainda, e para confirmar tivemos uma salvação. Deus me livrou da morte. Uma ressurreição mesmo, né? Através da oração dos irmãos, porque eu já não tinha mais força para orar, eu não tinha. Então eu peço, nós estivemos no Conecta, né? Quando eu falei até ontem na empresa, muitos dos nossos funcionários, colaboradores, tem mais de 100, oraram por mim. Daí eu falei: olha, vocês oraram por mim, que sou o boss, sou o chefe, né? Mas vocês têm que entender que é importante orar também para o seu colega de trabalho quando está doente, orar pelos seus vizinhos. E a igreja também, não é porque sou eu que estou aqui todo domingo, mas quando tem um que não participa, que precisa de oração, vamos orar, porque o poder da oração da igreja foi muito importante. E mais uma vez, muito obrigado, agradeço mesmo, de coração, primeiramente a Deus, para a honra e glória do Senhor, e para que a igreja também continue firme. Obrigado, tá? E antes de terminar, Marquinhos, eu quero... Eles, há 9 anos atrás, há coisas que você não contou. Há 9 anos atrás, Deus o usou no dom de cura. É verdade. Na vida da sua esposa. E eu não sabia disso. E eu estive na casa dele essa semana e o Senhor me deu uma palavra profética para ele. E eu disse: Marquinhos, não é só prosperidade financeira. Deus vai te usar no dom de cura. E quando eu falei isso para ele, ele começou a chorar. Ele começou a dizer que Deus tinha dito há 9 anos atrás isso a ele. E ele tinha simplesmente engavetado isso. Esquecido. Igual Jonas, né? Igual Jonas. Disse: não sou eu, Senhor. E Deus fez passar por tudo isso para ele entender 2 coisas: que o dinheiro não compra tudo. É verdade. E a segunda coisa era reativar o dom de cura na vida dele, que ele vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados, assim como a esposa dele foi curada quando ele orou. Amém? Amém. Isso aí você tem que ter contado. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos nossos irmãos. Podem ficar à vontade. Fica de pé em nome de Jesus. Eu falei que nós iríamos terminar às 16, né? Não, mais 13 horas. Me perdoem, eu excedi um pouco o horário, mas quero dizer aos irmãos que é um novo tempo. Amém? É um novo tempo na vida dessa igreja. Os sinais
acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Nós cremos que neste evangelho que é acompanhado de poder, um evangelho acompanhado de sinais. Amém, queridos? E nós vamos orar agora para encerrar esse culto. E eu quero, no nome de Jesus, te pedir: abra o seu coração para você receber hoje, para você sair daqui com os seus dons que Deus te deu ativados. Você tem o dom do evangelista. Eu gosto de pregar o evangelho, mas eu tenho vergonha. Hoje você vai sair daqui desvergonhado. Amém? Você vai sair desvergonhado para pregar o evangelho. E nós vamos encher essa igreja. Amém? Vamos encher aqui que não vai caber, em nome de Jesus. Vamos atrás das almas perdidas. Vamos atrás dos que estão na rua. Vamos trazer esse lugar em nome de Jesus. Erga as suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos orar para encerrar este momento, Senhor. Assim como Moisés foi ativado sobre todas as circunstâncias que ele viveu e passou. Aqui tu conheces as histórias dos homens e das mulheres que estão nessa igreja. Tu conheces a história dos jovens que passaram por sofrimento, que passaram por dores. E o Senhor mesmo assim te chama pelo nome e diz: eu estarei contigo. Não é na força do teu braço, é na força do Senhor. O resultado não cabe a você, o resultado é Ele. É Ele quem vai fazer, por isso não tenha medo. Pai, em nome de Jesus, ativa os dons sobrenaturais da tua igreja hoje. Ativa os dons sobrenaturais na vida do teu povo, diante da sarça ardente, diante do fogo, o fogo que fumega no monte Sinai. Eu te peço, ressuscita os chamados evangelistas, ressuscita os chamados de pastores, ressuscita os chamados proféticos e apostólicos, os mestres desta casa, ressuscita os chamados missionários, ressuscita os chamados para curar enfermos, para expulsar demônios. Ressuscita hoje, Senhor. Ativa agora o dom profético nessa igreja. Ativa agora os dons que estavam mortos. Oh, ressuscita sonhos adormecidos. Ressuscita neste lugar sonhos adormecidos. Agora eu ativo sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Eu ativo dentro de você os dons que Deus te deu. Os dons que Deus te deu são reativados hoje pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. E quem crê diz amém, diz amém. A sarça pegou fogo e não se consumiu. Aleluia, aleluia.